Olá, eu sou o Rogério Azevedo, sou jornalista há 35 anos e hoje jogo eu. Eu comecei uns meses antes na revista Atletismo, porque eu pratiquei atletismo. Escrevi meia dúzia de coisas na revista Atletismo. Escrevi depois, muito sumariamente, uma coisinha ou outra no Record, mas ao mesmo tempo passei logo para a bola em maio de 89, foi quando o jornal passou a quadrissemanário. O meu pai tinha uma empresa pequenina. Primeiro comecei na ginástica, fiz ginástica, depois passei já um bocadinho de pré-competição na natação, no Clube Nacional de Natação, e depois, mais tarde, na sequência de umas vitórias que o Carlos Lopes teve internacionais de atletismo, passei a praticar atletismo no Sporting. Digamos que era um atleta bom, mas não era suficientemente bom, mas foi e é uma das minhas paixões, a corrida. Fiz muitas provas, mas a minha especialidade era 800 e 1500 metros, 2 voltas à pista, 3 voltas e 3/4 à pista, basicamente sempre em pista. Fiz corta-matos, fiz provas de estrada, mas a minha zona de conforto, de eleição, era as provas de pista, claramente. Sempre gostei muito de escrever. Eu lembro-me, por exemplo, quando o meu pai nasceu em Caminha, e sempre que nós íamos, ele e a minha mãe e a minha irmã, íamos de viagem de Lisboa para lá, eu depois escrevia tudo o que ia acontecer durante a viagem, gostava muito de escrever, mandar cartas para os meus pais depois quando eles não estavam presentes. E, portanto, sempre foi uma pequena paixão. Muitos anos mais tarde, em 1985, houve um campeonato do mundo em Portugal, de corta-mato. Nós, os mais jovens da equipa do Sporting, fomos convidados para ir a uma espécie de coquetel que havia num dos hotéis onde a organização fazia. Tivemos a oportunidade de conviver com uma grande atleta da altura, que curiosamente corria descalço, que era a Zola Budd, uma sul-africana, e juntou-se duas coisas. O António Simões, que foi jornalista, muito bom jornalista desta casa, precisava de falar com a Zola Budd, eu servi uma espécie de intérprete e a partir disso nasceu um gosto. Continuei a comprar a revista Atletismo, que era a revista que unia as pessoas que gostavam muito da corrida. Continuei a consumir a revista e houve um dia que o diretor da revista, que era o Arons de Carvalho, que infelizmente já falecido, pôs lá um pequeno anúncio a dizer: quem quiser colaborar com a revista Atletismo, gosta de atletismo, envia um texto para cá. Eu enviei o texto que tinha feito do Campeonato do Mundo de 1985, portanto 4 anos antes. Ele gostou e a partir daí foi uma sequência de pecinhas de dominó que foram tocando umas às outras e vim parar aqui. Faltavam 2 ou 3 cadeiras, ou continuam a faltar, que já não os vou completar, para terminar a Engenharia Mecânica. Nunca pensei na vida ser jornalismo, apesar de gostar de escrever, nunca me passou pela cabeça. A minha paixão, e se quiseres dizer o meu grande objetivo, embora um objetivo um bocado utópico e surrealista, era passar de bom atleta para muito bom atleta e poder ir, porventura, aos Jogos Olímpicos. Poderá ser uma das minhas mágoas, entre aspas, foi ter deixado a carreira tão cedo. Eu era muito metódico nos treinos, eu programava já os meus treinos e lembro-me que no início dessa época fiz tudo muito bem para começar a época seguinte bem. Mas houve digamos, um pequeno percalço, que foi que na altura me apaixonei por uma rapariga e aquilo desestabilizou-me um bocadinho o meu foco no atletismo. Deixei de focar tanto, foquei mais nela do que no atletismo. Meses mais tarde essa relação acabou, como naquelas idades normalmente acabam sempre, e já não tive o foco para voltar atrás e continuar a correr. Aí foi o fim da minha carreira como atleta, mas digamos que foi e continua a ser uma das minhas mágoas. Quer dizer, se me perguntarem agora qual é a minha, talvez a maior mágoa que eu tenho na minha vida, tirando a vida familiar, é não ter continuado a minha carreira e não ter tentado ir um pouco mais longe na carreira de atleta. A primeira vez que eu entrei na bola, ainda a bola tinha os maiores nomes do jornalismo desportivo em Portugal. Tinha Alfredo Farinha, Carlos Miranda, Carlos Pinhão, Vítor Santos, Aurélio Márcio, tudo e mais alguma coisa. Era, digamos, fazendo uma comparação, se calhar, mais ou menos correta, era como tu entrares no balneário do Benfica quando foi campeão europeu, ou entrares no balneário do Porto quando foi campeão europeu, ou entrares no balneário do Sporting nos tempos dos violinos. Eram as grandes figuras do jornalismo da área desportiva nessa altura. E eu lembro que no primeiro dia que entrei, quando entrava na sala, fui recebido pelo Vítor Santos, primeiro, que me disse: ok, vais fazer atletismo, vais substituir, entre aspas, o António Simões, mas vamos com calma, se isto der, deu, se não der, não deu. Fiquei ali um bocadinho desanimado, mas a coisa prosseguiu. Entrei na sala e cruzei-me com esses nomes todos e a sensação que eu tinha é que devia quase estar entre aspas, a fazer uma vénia a cada pessoa com quem me cruzava, ficar pasmado por estar ali a pertencer àquilo. Depois foi, digamos que
não direi o ídolo, mas a primeira referência que eu tive enquanto jornalista foi o António Simões, porque era amigo meu, foi ele que me trouxe para a bola, dominava também o atletismo tão bem como eu, foi ele a primeira figura. Depois, a partir de uma certa altura, tu começas a libertar-te das figuras, das referências que tens, ou que foste construindo enquanto jornalista, e ao longo destes anos todos há uma figura que me continua a marcar, não por ter tido uma relação muitíssimo próxima com ele, conheci-o, dava muitos conselhos, que era o Carlos Pinhão, porque tinha uma escrita parecida, ou pronto, eu é que tinha a escrita parecida com ele, a tentar sempre ter um bocadinho de piada nas coisas que escrevo, e essa se calhar foi a grande referência na minha vida toda como jornalista, ou seja, aquela figura que eu gostava, entre aspas, de copiar, mas não passa muito mais disso. O primeiro, digamos, serviço que eu fiz foi ainda para a revista Atletismo, em que eu fui entrevistar os então 3 candidatos à presidência da Federação de Atletismo. Eu levava as perguntas feitas, chegava lá, colocava o gravador, que ainda era um gravador gigantesco, clicava num botãozinho da gravação, o senhor respondia, eu lia a pergunta, ele respondia, ou seja, não havia à vontade para eu intervir, para dizer não, mas isto, mas aquilo, não houve a mínima interação. Essa foi o primeiro serviço que eu fiz, a primeira notícia na bola, que é que eu me recordo sempre, foi uma notícia de uma corrida que a Rosa Mota foi fazer no estrangeiro, mas foi claramente uma notícia que eu guardo ainda há muito tempo, que era um pequeno rodapézinho do jornal da bola, que era uma folha enorme, um rodapé pequeno, mas que foi aí que tudo começou, é como um símbolo para mim aquela notícia. Eu não tinha base nenhuma de jornalismo para saber como é que se fazia, como é que se achava de fazer. Tinha apoio das pessoas que estavam na bola nessa altura, nomeadamente o António Simões, mas olhando para aquilo eu dizia, pá, vais ter que, se queres fazer vida disto, vais ter que produzir muito mais do que isto, porque isto só não chega, vais ter que melhorar muito. Eu lembro-me da festa de despedida do Maradona em Buenos Aires, na Bombonera, que foi imagina, se já para muita gente e para nós jornalistas é um sonho entrar na Bombonera para ser a festa de despedida do Maradona, com a emoção toda que aquilo rodeava, foi uma coisa... Estive nas bancadas e lembro quando o Maradona usou a camisola da seleção argentina, por exemplo, e a dada altura foi marcar um penalti e tirou a camisola da Argentina e aparecia por baixo a camisola do Boca Juniors. Eu não sei explicar, eu não tenho nenhuma ligação ao Boca Juniors, não tenho ligação nenhuma à Argentina, e eu juro que chorei ao ver aquilo, não sei porquê, chorei de emoção. Depois tirando isso, houve claramente 2 entrevistas que marcaram, uma que foi feita ao Zé Mourinho, quando ele foi para o Chelsea, foi feita com o José Manuel Freitas, que agora está também na berra nas televisões todas, que o José Mourinho é uma personagem extraordinária, não tem muito a ver com aquilo que nós conhecemos dele enquanto treinador, é muito afável, muito sociável, com um sentido de humor notável, fora dos relevados, e foi uma entrevista notável. Eu e o José preparámos a entrevista muitíssimo bem, as respostas dele foram notáveis, falar de tudo e mais alguma coisa. Eu lembro que eu e o Zé chegámos cá, desgravámos a entrevista tudo junto tinha 70 mil caracteres. 70 mil caracteres, para uma pessoa ter uma ideia, no jornal seriam à volta de 14, 15, 16 páginas. Fomos falar com o João Bonzinho, que era o chefe de redação, e dissemos, olha, temos aqui 70 mil caracteres da entrevista ao Zé Mourinho. Ele disse, não, esquece, não pode ser 70 mil caracteres, 70 mil vezes, é impossível metermos isso no jornal. E eu e o Zé dissemos da coisa óbvia, ok, a entrevista é boa, tens os 70 mil caracteres, o que achaste deves cortar, corta a palha. Dissemos nós mais ou menos assim, corta a palha. Fomos embora, no dia a seguir ele chocar, pá, de facto não há palha nenhuma, ou seja, metemos as 14, 15 páginas, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer em 2 edições. Pá, lembro-me também de uma entrevista que fiz por telefone ao Cristiano Ronaldo quando ele foi para o Manchester, foi feita por telefone, ele não estava cá, embarcou com o Sérgio Alves, que era da Gestifoot e antigo jornalista desta casa. Foram para Manchester, havia uma revista inglesa com a qual eu colaborava, que era a 442, que me disse, consegues fazer uma entrevista a ele? E depois deram-me uns temas típicos, que era o que é que ele mais gosta, bebida, comida, isto, aquilo. E eu fiz essa entrevista toda por telefone, não sei dizer onde é que ele estava, mas foi feita toda por telefone. Recebi, na altura, 200 contos, 1000 euros, mesmo agora, passados
20 e qualquer coisa anos, se derem 1000 euros para fazeres uma entrevista a alguém, tu aceitas logo. E isso já foi há 23 anos. Eu lembro que na altura, e ainda há um prémio que é entregue no Mónaco aos grandíssimos jogadores que já não estão no ativo, que se chamava-se Golden Foot. E a bola disse-me, olha, este ano vais tu ao Golden Foot, vai lá o jogador A, o jogador B, vais acompanhar também o Aurélio Márcio, que foi grandíssimo jornalista desta casa durante décadas. Ele vai receber o prémio de jornalista com mais presenças em campeonatos do mundo. Ele tinha 80 e poucos anos e vais acompanhar o senhor, vais no avião, vais acompanhá-lo, pronto, no fundo. Fui levá-lo ao quarto dele, desci, fui tratar de mais qualquer coisa, peguei nas minhas malas que ainda estavam cá em baixo e fui para o meu quarto. E quando vou para o meu quarto, portanto, da zona da recepção para os elevadores, era um corredor relativamente estreito. E quando eu entro com as minhas malas ainda, porque aquilo ainda eram 4 ou 5 dias, quando ia com as malas, vejo à minha frente 2 velhotes de costas, iam a andar na mesma direção que eu, e eu durante, sei lá, 20, 30 metros que tinha aquele corredor, interiormente fui a barafustar e a chamar nomes aos senhores, coitados deles, porque estavam ali à minha frente, a andar muito devagar, e eu tinha pressa para fazer uma série de coisas para ir ao quarto e ainda tinha que descer. Então os senhores chegaram ao elevador, tocaram para o elevador, eu não lhes vi a cara, entramos no elevador, eles entraram os 2 primeiro, entrei eu atrás, e eles viram-se. E quando se viram, eu fico... Quem era um dos senhores? Alfredo Di Stéfano, grande jogador mundial do Real Madrid, jogou diversas vezes com o Benfica, pelo menos, e eu fiquei encavacado, não disse nada, mas fiquei encavacado no sentido de, estavas aqui anteriormente a chamar nomes ao senhor, ok, ele ia de costas, mas se calhar até podias ter reconhecido o senhor. O elevador seguiu, o outro senhor não sabia quem era, eu fui ao quarto, pus as malas, voltei a descer e quando entrei no elevador, o elevador, imagina que era o 7º andar, parou no 6º e entrou o outro senhor. E eu, naqueles 5 ou 6 andares até descer, comecei-lhe a perguntar, veja lá que eu ia atrás de vocês e não estava a conhecer o Sr. Alfredo Di Stéfano e não sei o quê. Pois é, e tal, não sei o quê. Estivemos ali a fazer conversa e ele a perguntar-me, então, e você o que é que está a dizer? Sou jornalista. Sim, sou jornalista. Então, e o senhor? Eu também vim acompanhar o Di Stéfano, mas está ligado ao futebol? Sim, eu fui jogador também. Foi? Então, me jogou onde? Eu fui o melhor marcador do Campeonato do Mundo de 58. O meu nome é Just Fontaine. Para um jornalista que já tinha alguns anos disto, não reconhecer, ok, pelas costas o Di Stéfano e depois a seguir não reconhecer o Just Fontaine, que é ainda hoje o melhor marcador de um campeonato do mundo numa só edição, aquilo foi um bocadinho frustrante para mim e quando cheguei cá contei esta história aqui na bola e fui e continuo a ser gozado por quem estava cá naquela altura. Eu não consigo dissociar a possibilidade que eu tive de ver, não como jornalista, porque eu na altura tinha partido a clavícula e não pude ir ao Campeonato da Europa de 2016, estava nomeado, mas fui substituído porque tinha partido a clavícula. Tive a oportunidade de ir ver a final, fiquei num cantinho do lado esquerdo da baliza, onde o Éder marcou o golo, e lembro-me que foi uma coisa... Portanto, para já a festa do golo foi incrível. E depois há uma coisa interessantíssima que era, a 5 metros de mim estava um rapaz mais novo do que eu, que me estava a irritar solenemente porque estava sempre a criticar e a dizer que o Fernando Santos isto, o Ronaldo aquilo, não sei o quê, sempre a criticar tudo e mais alguma coisa. E eu não disse nada, mas estava-me a irritar a forma como ele estava ali sempre de um lado para o outro, nervoso, estava-me a irritar. No momento em que o Éder marca o golo, eu não sou muito de grandes manifestações de loucura e de alegria, mas foi o golo mais amplamente festejado por mim, desde miúdo até agora, e sei que acabei nos braços daquele rapaz com quem eu estava quase a odiar a chamar nomes, acabaram nos braços um do outro e eu a dizer a ele, olha, esta já ninguém nos tira, este golo já ninguém nos tira. E passado 10 ou 12 minutos acabou a final e foi uma coisa extraordinária. É claramente um golo mais marcante para mim, que o vi não numa condição de jornalista, mas de mero adepto, e também o golo mais marcante da história do futebol português também. Eu sou o Rogério Azevedo e hoje joguei eu.